Temos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, vocês podem ver lá, que trata sobre a fé. Mas quando você lê o 12, a Bíblia fala sobre a corrida espiritual. Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que está proposta. É no 12:2, não é isso? 12:2. Então, às vezes nós estamos correndo bem, mas tem um cão, tem um diabo, tem um demônio, tem um crente sem vergonha que faz a gente não correr bem. Pastor, mas o senhor bota é para ferver. Só eu não, é a Bíblia. Coloca aí Filipenses 3. Eu gosto de ler a Bíblia, porque a Bíblia, às vezes tem irmão que pensa que é a gente. Bota aí 3, bota o 3 mesmo. Vamos lá, Filipenses. Olha aí, verso, não, aí já está no 3, né? É o 2. Vamos lá, olha aí o que Paulo diz. Vocês acham que eu sou pesado? Não. Tudo que eu falo aqui, irmãos, é da Bíblia. É da Bíblia. Tem irmão que diz, o pastor é pesado, o pastor fala assim, o pastor acusa. Acusa não, é Bíblia. Agora, Deus, ele quer me usar assim, porque a maioria não prega isso. A maioria quer pregar outra coisa, eu quero pregar é Bíblia. Olha aí, acautelai-vos. O que é acautelar? Cuidado com os cães. E o que mais? Acautelai-vos do quê? Dos maus obreiros. Cães. Por que Paulo usou essa palavra cão aí? Hein, igreja? Por que Paulo está dizendo cuidado com o cão? Ele está falando isso é do cachorro lá fora, o cachorrinho? Né? Não? Do vira-lata? Ele está falando daquele bicho valente, como é o nome daquele que... Do pitbull? Não. Não, ele não está falando não. Mas tem também os cães pitbull no meio da igreja. Os bichãozão que é valente, que não tem quem segure eles. Cão pitbull, não é isso? Olha, cuidado com os cães. Agora, cão aí, irmão, por que Paulo usou essa palavra? São os homens ímpios, homens abomináveis, homens que não têm pudor, homens que usam a Bíblia até para dizer besteiras. Homens que não têm reverência por nada. São o quê? Os cães. Se você ler Judas 2, o Espírito Santo está me lembrando. Judas diz, lá em Pedro, não é isso? Pedro diz isso. Eles são dois. Ele diz que eles são nuvens sem águas, não é isso? Não tem nada para dar. São ímpios. São ímpios. E acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, note que eu falei aqui na nossa mensagem passada, citando o fermento como pecado no meio da igreja. Vocês podem observar que Paulo diz que naquela igreja um irmão se contaminou e os crentes estavam se contaminando. Então, crente fermentado faz o quê? Contamina o outro. Por isso que deve ter cuidado com essa massa véia. Essa massa que não presta para nada. Aí talvez você diga assim, mas eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor sério, eu sou uma mulher séria. Não tem isso não. Se não tiver cuidado, eu vou mostrar um homem na Bíblia, me parece que é Gálatas 2:9, vê se é um homem de Deus. Tá bem aí, né? Eu vou mostrar um homem de Deus que o fermentinho estava entrando. E esse homem de Deus nada mais era de quem? Lê aí para você ver, como é que diz? Lê aí, rápido. Olha aí, olha quem era o homem de Deus, vai. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aí, bem aí, ele vai ler que um homem de Deus também, um fermentinho estava entrando. Fermentinho. É o 14, vai. Vai. Isso aqui eu estou falando de um homem de Deus. Muito cuidado. Fermento, diga comigo, fermento é fermento. Vira para o teu irmão e diga para ele, fermento é fermento. Crente fermentado, irmãos. A língua dele é que nem língua de cobra. Ele fala mal da igreja, ele fala mal do pastor, ele fala mal de culto, e ele não presta para nada.
E olha o que Paulo está dizendo aqui de um homem chamado o quê? Pedro. Não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de Pedro. Olha o que ele está dizendo. Leia. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas... Quem é? Como é? Não, leia isso aí de novo, rapaz. Tu está lendo errado, não? Não. Vou Quando, ler. porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho... Quem era que não estava procedendo correto? Pedro. Disse para Pedro, na presença de todos... Quando, olha para cá, olha, vira para teu irmão, diga para ele, irmão, diga aí para ele, pega na mão dele, olha para ele, os outros dizem assim, receba, pega a promessa, eu vou te dar a promessa também. Olha aí para ele e diga, olha, eu tenho um recado de Deus para ti. Se tu não proceder direito, eu vou te cortar. É assim. Com a verdade. E olha, o pastor Balbino está falando, a Bíblia está mostrando que qualquer um pode ser influenciado. Não existe essa, eu sou um grande homem de Deus, eu sou uma grande mulher de Deus. Tem mulher de Deus que ora e ela vira a maior fofoqueira. Irmão, nasci foi na Assembleia de Deus. É uma igreja que eu amo e eu digo a verdade, é porque eu quero essa igreja mais pura. Pode observar, o crente mais fofoqueiro é o que mais não presta na igreja aí. Quando eu vi que o Pedro, eu disse quem? Pedro. Vamos lá, a igreja todinha, eu disse quem? Pedro. Quando eu vi que o Pedro não andava conforme a verdade do quê? Do Evangelho. O que foi que ele fez? Se tu, sendo disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Para com isso, rapaz. Deixa de quê? Fingimento. Deixa de fingimento, rapaz. Se tu continuar desse jeito, vai atrapalhar o progresso do Evangelho. Sejamos sinceros. Isso aqui é algo muito sério. Isso aqui é algo muito real. Então veja, pecado, fermento pecaminoso na igreja, contamina o outro. Fermento na doutrina, como nós estamos falando aí. E isso estava atrapalhando. E observem bem, foi o que atrapalhou a igreja da Galácia a não andar. Essa igreja amava tanto a Paulo que ela queria fazer o quê? Arrancar os olhos dela e dar para quem? E dar para Paulo. Mas agora mudaram de opinião. A terceira coisa que eu falei aqui é sobre os efeitos do fermento. Fermento gera impureza na alma, no corpo e no espírito.